Olá, boa noite. A polícia da capital prendeu 4 pessoas suspeitas de integrar um grupo de extermínio. Um dos crimes teria sido uma chacina ocorrida no mês passado na zona norte da capital. Entre os presos está o policial militar aposentado Francisco Marques dos Reis, de 48 anos, também conhecido como Max. Segundo a polícia, ele é apontado como o líder de um grupo de extermínio que atua em Manaus. A polícia investiga vários casos ligados à milícia por interesses particulares. Uma espécie de milícia privada, que é acostumada a matar no interesse de quem os contrata. Para se ter uma ideia, a gente está resolvendo o quádruplo homicídio e cerca de 15 procedimentos relacionados a esse grupo de extermínio. Com o PM reformado, os policiais civis apreenderam fardas do Exército e da Polícia Militar, armas e munições. Esse fardamento em si, eles não utilizavam, mas por vezes nós temos já testemunhas que eles se apresentavam como policiais na hora de cometer o crime, querendo atribuir esses crimes a policiais, mas na verdade é o próprio grupo para tentar despistar até mesmo investigações. Além do PM aposentado, também foram apresentados na Delegacia-Geral da Polícia Civil, Rangel Silva de Araújo, que é apontado como um dos executores nos assassinatos, e a companheira dele, Andréia Cardoso Barata, que seria a articuladora nos crimes. Ainda de acordo com as investigações, o caso mais recente envolvendo os criminosos foi uma chacina onde 4 pessoas foram executadas a tiros dentro de uma casa no bairro Santa Itelvina, na Zona Norte, no mês passado. Um suspeito que ainda está sendo procurado teria encomendado a morte de uma das vítimas por disputa irregular de terrenos, mas as outras 3 vítimas também acabaram sendo alvejadas. As outras pessoas que também participavam com ele, cometendo crimes, e estavam com ele no momento, no local da execução, que também foram executadas, e nós estamos ainda investigando a participação de outras pessoas, que com certeza esse grupo não é pequeno. Um 4º suspeito, identificado como Anadu do Amaral de Souza, está hospitalizado sob custódia da polícia. Ele teria sofrido uma tentativa de homicídio por represália devido à chacina. A polícia ainda procura outros 2 suspeitos integrantes do grupo. Os 4 presos foram autuados por homicídio em atividade típica de grupo de extermínio e organização criminosa. O posto de pronto atendimento ao cidadão do bairro Alvorada foi arrombado durante a madrugada de hoje. Por conta disso, os atendimentos foram suspensos nesta sexta-feira. O prédio do pronto atendimento ao cidadão no bairro Alvorada, na zona centro-oeste, amanheceu fechado. Ao lado, funcionárias desse posto correspondente do Banco do Brasil também contabilizavam prejuízos. Aqui, os criminosos chegaram a danificar os sensores e a violar alguns cofres, mas apenas uma pequena quantia de caixa foi levada. Segundo informações de funcionários que não quiseram gravar entrevista dentro do prédio do PAC, boa parte dos setores também foi revirada. Um caixa eletrônico foi arrombado com um maçarico, mas não havia informações de valores roubados. Funcionários de uma empresa de valores estiveram no local. A polícia e a perícia também foram acionadas. Ainda de acordo com funcionários do PAC, esta não foi a primeira vez que o prédio foi assaltado ou arrombado. Outras recentes ocorrências de arrombamentos de caixas eletrônicos foram registradas em Manaus. Na semana passada, 6 bandidos fortemente armados teriam rendido 8 vigilantes no prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e mais 2 funcionários para arrombar um dos 3 caixas eletrônicos. Já no mês passado, uma quadrilha invadiu a sede da Fundação Nacional de Saúde, localizada na zona oeste da capital, durante a madrugada. Fortemente armados, os criminosos também renderam os seguranças e conseguiram arrombar um caixa eletrônico. O bando ainda fugiu com as armas dos vigilantes. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, os casos são investigados. Esse grupo ou esses grupos, pode ser mais de um, eles já estão sendo investigados pela Delegacia de Roubos e Furtos em parceria com o DRCO, Essas delegacias têm uma experiência nesse tipo de crime.
E a gente espera que em breve possamos dar uma resposta também em relação a esses casos. Eles tanto agem de forma a render um vigilante que tem naquela instituição onde tem uma agência bancária, ou eles fazem também usando maçarico e às vezes até na explosão. Então, para isso, evidentemente que eles precisam estudar o local, ver a movimentação do local, se tem vigilante, se não tem vigilante, se tem muita movimentação, se tem mais de um vigilante, se tem vigilante armado. E a Delegacia Geral abriu um inquérito para investigar 2 policiais civis suspeitos de extorquir traficantes na capital. Um motorista e um advogado também são investigados pelo mesmo crime. Os 2 investigadores são suspeitos de extorsão contra 2 traficantes em Manaus, de quem teriam cobrado R$25 mil. Um motorista terceirizado da polícia e um advogado também foram apontados como suspeitos de participação no caso. A interceptação foi feita pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO. De acordo com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, os 2 investigadores foram identificados como Altair Gadelha da Silva e Gessé Vieira dos Santos. O motorista é Pablo Henrique Rego Carvalho. Os 3 já foram afastados das funções. Com relação ao policial Gessé, os indícios são mais fortes, vamos dizer assim. Com relação aos outros policiais que ficaram, não havia indício suficiente para que eles fossem flagranteados. Ainda de acordo com o delegado-geral adjunto, os suspeitos chegaram a ser detidos, mas a prisão em flagrante não foi realizada porque o delegado plantonista teria alegado falta de segurança jurídica. O investigador Gessé fugiu quando o caso era registrado. Nós iríamos fazer o apuratório com rigor dessa situação. Os investigadores são lotados no 1º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Sul. O investigador Gessé Vieira dos Santos, que foi exonerado da Polícia Civil em junho de 2009 por desonra à profissão, mas conseguiu voltar à função graças a uma decisão da Justiça, ainda não se apresentou à polícia. Em 2004, ele foi preso junto com outros policiais civis durante a Operação Águia, que linkava os policiais ao tráfico de drogas. De acordo com a Delegacia Geral, o investigador Altair, o motorista e o advogado foram ouvidos e liberados. Nesta sexta-feira, petroleiros e integrantes de movimentos sociais saíram às ruas em várias capitais para protestar contra os casos de corrupção na Petrobras. Em Manaus, as manifestações foram pacíficas e aconteceram nas proximidades da Praça da Polícia. Em terceiro, a liberdade, desafio nosso tem da própria morte. O grupo de manifestantes se concentrou em frente à Praça da Polícia, no centro da capital. Representantes de uma comunidade da maçonaria, com cartazes na mão, pediam pelo fim da corrupção na Petrobras. Trazer a Petrobras de volta para o nosso povo. Esse é o nosso objetivo. Neste momento, parte da Avenida 7 de Setembro com a Avenida Getúlio Vargas está assim completamente interditada. Os manifestantes pedem pelo fim da corrupção no Brasil. Já do outro lado, os outros manifestantes que são pró a Dilma também estão no movimento. Policiais militares acompanharam o ato público a fim de evitar confusão. Por onde os manifestantes passavam, chamavam a atenção das pessoas, como dessa vendedora que apoiou o movimento e não poupou críticas contra o atual governo. Dilma está acabando com o nosso país e todos nós fôssemos para a rua lutar pelo nosso direito, a corrupção acabaria no país. Seu Carlos levou o filho adolescente para a manifestação. Segundo ele, o Brasil precisa acordar para os fatos que vêm acontecendo. Somos contra a corrupção e não queremos o nosso Brasil com a bandeira vermelha. Está mais do que na hora da gente mudar esse país. Nós podemos fazer isso e é nosso dever como cidadão e nós iremos fazer. Já do outro lado, um grupo a favor do governo Dilma e dos trabalhadores da Petrobras também pediam pela não privatização da estatal. Muito importante que se preserve esse nome, a instituição Petrobras. Aqui nós não estamos defendendo essas pessoas que estão envolvidas em falcatrua do Brasil. Que eles paguem pelos que eles fizeram. Mas precisamos que a Petrobras continue aqui, nossa, gerando renda e os programas sociais que venham em benefício ao povo brasileiro.
E várias manifestações estão marcadas para o próximo domingo, dia 15 de março, em todo o Brasil. Mesmo sem ter participação comprovada nos escândalos de corrupção da Petrobras, a presidente Dilma Rousseff tem sido alvo constante de críticas e já se fala até em um artifício que já foi usado no Brasil, o impeachment. Mas esse recurso seria possível ainda nos dias de hoje? Escândalos, delações, operações financeiras criminosas e investigações de um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. O cenário político do Brasil está mais uma vez abalado e o resultado é a insatisfação popular. Eu acho que já chegou, o povo chegou no seu limite. Ele precisa mostrar também que ele quer melhoria. Está tudo errado. A lei hoje está favorecendo mais o bandido que o trabalhador. Nós estamos sendo castigados com impostos, taxas, multas e os bandidos estão tudo à solta. E a exemplo do que aconteceu em junho de 2013, a população já se organiza nas redes sociais para mais um protesto com proporção nacional neste domingo. Nós estamos usando dispositivos democráticos constitucionais, que a Constituição nos confere, já foi usado no passado com Collor, para pedir a intervenção do Congresso Nacional junto ao Poder Executivo. Apesar de tantos escândalos, o principal alvo das reivindicações desses protestos deve ser a presidente Dilma Rousseff. O nosso direito prevê a punibilidade, por isso que nós, pedindo impeachment, não estamos dando nenhum golpe. A gente, na verdade, está fazendo o que consta na nossa Constituição. É um direito democrático legítimo. Eu não entendo muito bem, mas eu concordo com o impeachment dela. Sou a favor. O único que tem o direito de tirar somos nós. Nós temos que toda essa preocupação. E vamos tirar, se Deus quiser. Eu sou a favor, mas eu acho que vão pra rua, vão fazer tudo, mas não vai mudar nada. Eu acho que é uma coisa muito maior pra mudar. Mas eu sou a favor, eu moro pra rua, cara, sabe? Uma coisa precisa mudar e rápido. Mas de acordo com este cientista político, que também é advogado, o pedido de impeachment de um presidente deve seguir os passos previstos na Constituição, que parte de uma denúncia formal com provas de que o mandatário cometeu algum crime comum ou de responsabilidade. Uma vez tendo o crime, um cidadão pode protocolar na Câmara Federal o seu pedido, será analisado pelo presidente da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, e uma vez ele aceitando, ele remete a sua decisão ao plenário, que terá que ser aprovado por 2/3 de deputados federais, ou seja, mais de 300 deputados federais têm que ser favorável a esse pedido, essa denúncia. Uma vez isso acontecendo, uma vez sendo aceito, sendo aprovado no plenário, isso terá que ir para o Senado Federal, que faz de fato o julgamento do mandatário, onde lá ele terá todo o direito a contraditório, ele terá todo o direito à ampla defesa, a todo o processo no devido processo legal, ou seja, terá todas as condições de se defender. Em 1992, sob forte clamor popular, o então presidente Fernando Collor de Mello teve o processo de impeachment aprovado pelo Congresso Nacional. Naquela época, os indícios de corrupção denunciados pelo próprio irmão do presidente, senhor Pedro Collor de Mello, foram comprovados por uma comissão parlamentar mista de inquérito. Para este sociólogo, as manifestações populares são louváveis, mas não devem ser decisivas para um pedido formal de cassação do mandato da presidente. Podemos até chegar a isso, entende? Mas não podemos correr o risco de haver pré-julgamentos. Como, na verdade, de um certo modo já há, entende? É claro que esse movimento de rua, esse rumor das ruas é muito importante, né? Porque é a voz da indignação, mas muitas vezes essa indignação pode estar sendo, entende? Vítima de manipulações. Se o cenário político atual do Brasil ainda não se abalou com as constantes denúncias de corrupção e investigações de fraudes financeiras, o indicativo das ruas é que a insatisfação tomou proporções que podem fugir do controle e do bem-estar social. Os deputados, senadores, presidentes são nossos funcionários. Ele tem que nos defender e não castigar a população da forma que eles estão fazendo. Nós não temos culpa por desmanzelos e má administração pública, não. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também algumas cidades do interior.
Em Eirunepé, a previsão é de tempo encoberto, com chance de chuviscos, mínima de 24 e a máxima chega aos 30 graus. Em Manacapuru, o sábado tem previsão de muitas nuvens, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 27 e 30 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 26 e 32 graus. O consulado da Venezuela em Manaus convocou uma coletiva de imprensa na manhã de hoje, onde o cônsul-geral Faustino Torella Ambrosini leu uma carta assinada pelo presidente Nicolás Maduro. No documento, o presidente da Venezuela repudiou a decisão dos Estados Unidos de bloquear qualquer ajuda, até mesmo financeira, sob a alegação de que a Venezuela é uma ameaça à segurança nacional. Há pouco mais de um ano, o país vizinho vive uma forte crise econômica, marcada pelo aumento da inflação e desabastecimento de alimentos, medicamentos e produtos de higiene, situação agravada por uma onda de protestos violentos. O Band Cidade está de volta e agora destaca o perigo que muitos pedestres correm ao tentar atravessar avenidas de movimentação intensa de veículos aqui na capital, fora da sinalização adequada. Em alguns casos, o problema é agravado pela falta dessa sinalização. Mas tem também aqueles que se arriscam, muitas vezes por preguiça de caminhar um pouco à frente e fazer a travessia segura numa faixa ou passarela. Como nos flagrantes que vamos mostrar agora na reportagem de Tiago Gonçalves e Josenilson Guerreiro. Zona Leste de Manaus, uma das regiões mais populosas da capital, que também acompanha a expansão do comércio na cidade. Aqui a movimentação nas ruas é intensa, onde encontramos Dona Maria, de 65 anos, que durante a nossa abordagem revelou um trauma. Foi em uma avenida igual a essa que ela perdeu o marido em março do ano passado. Ele foi atravessar a rua e o carro deu passagem, a moto veio por trás, fez um L, saiu arrastando ele. A aposentada explica que o marido, com quem viveu durante 43 anos, ainda chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos ocasionados pelo impacto da batida. Hoje, Dona Maria faz questão de subir degrau por degrau das passarelas, mesmo com dificuldades, tentando apagar da memória o que aconteceu na família. Para mim foi uma tragédia muito grande. Nas ruas são muitos os flagrantes que colocam em risco a vida dos pedestres. Essa mãe com o filho no colo tentava atravessar a via movimentada e mesmo ao ser entrevistada, ela não evitou uma possível tragédia. Ela não tem medo? Obrigada. De acordo com o Manaustrans, a Avenida Altais Mirim, também conhecida como Grande Circular, na zona leste da capital, é a campeã em mortes por atropelamentos. No mesmo local, um grupo de pedestres também se arrisca e a desculpa está na ponta da língua. Não, a gente esperou acessar um pouco para poder passar. Mas tem uma passarela ali. Ah, tem, mas às vezes eu pego a passarela. Tem uma faixa embaixo também. Sim, como eu estava muito rápido querendo pegar logo a lotação. Somente nesta terça-feira, 2 atropelamentos foram registrados nas principais avenidas da Zona Leste. Um deles terminou com a morte de um idoso de 78 anos. Na semana passada, na Avenida Constantino Neri, zona centro-sul da capital, um médico de 69 anos também morreu enquanto tentava atravessar a via, que também é bastante movimentada. Para esse professor de psicologia, os que se arriscam agem por impulso. Parar para pensar que mais uns 2 minutos é suficiente para chegar até uma passarela, ou então uma faixa, ou esperar o sinal fechar, muitas vezes acaba sendo demais para uma pessoa. É lógico, não há explicação para isso, você precisa privar acima de tudo a sua segurança, a sua integridade, mas a gente não pode deixar de entender que existe uma rotina. Mas há quem preze pela vida com muita reflexão. Então é o seguinte, eu gostaria que todo mundo obedecesse a passarela, né, para não dar um acidente, não é? Jéssica assume o medo de atravessar na frente dos carros, mesmo na faixa de segurança do pedestre. A mim, uns 3 acidentes só essa semana.
De acordo com o diretor de Engenharia e Educação para o Trânsito do Manaus-Trans, as ações com o objetivo de reduzir os acidentes são reforçadas. Intensificando a implantação das faixas de pedestre, que dá segurança ao pedestre na travessia das vias. O trabalho para a conscientização dos pedestres também é voltado para as escolas. As dicas que atingem desde os pequenos aos maiores são básicas. Sinalizar com o braço e sempre verificar se está passando um motociclista, porque às vezes eles não veem nós também não vemos eles, né? E ocorrem aí uma série de acidentes por falta de atenção dos dois lados. Nós temos que observar bastante o trânsito, entendeu? Não é só descer, eu cheguei na faixa, fiquei, eu vou embora, vou atravessar. Não, nós temos que observar os carros, certo? Para atravessarmos com segurança. Sinalizar com o braço, sempre, sinalização da vida, né? E fazemos uma boa travessia, convivendo harmoniosamente com todos, né? Todas as pessoas, no convívio social em geral. É preciso atenção aí dos pedestres e também respeito dos motoristas, né? E agora o futebol, neste fim de semana, a bola segue rolando em mais uma rodada do Campeonato Amazonense. As informações com Israel Ayasser. Nesse fim de semana, a bola rola pela 5ª rodada do Campeonato Amazonense. Serão 3 jogos que vão agitar a torcida. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, no estádio Carlos Amit, tem Rio Negro e Princesa. Já no domingo, novamente no estádio Carlos Amit, a partir das 4 horas da tarde, a bola rola entre Nacional Borbense e Iranduba. E encerrando a noite, aqui mesmo no estádio Carlos Amit, no mesmo horário, é a vez de São Raimundo pegar o Penarol de Itacoatiara. Lembrando que o jogo que ia ser realizado no sábado entre Nacional e Manaus Futebol Clube foi adiado para segunda-feira, no estádio Carlos Amit, a partir das 20 horas. Lembrando que na tabela do Campeonato Amazonense, o Nacional segue na liderança, seguido do Penarol. Israel Ayasser para o Band Cidade. E os gols de algumas dessas partidas você confere no Band Cidade na segunda-feira. A gente fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o deputado estadual Serafim Correia, que também é presidente da Comissão da Indústria, Comércio Exterior e Mercosul na Assembleia Legislativa do Amazonas. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia.